Uma juíza determinou que a proibição do uso da bandeira do Brasil na campanha, porque diz que é uso eleitoral. Então, eu vou ser obrigado aqui a citar uma colocação, algo que houve em relação a uma pessoa muito querida por nós, que foi prefeita de Cubatão, a Márcia Rosa, quando veio falar que ordem e progresso, que era o lema da bandeira nacional, lembrava ela de ditadura. Ela foi extremamente infeliz. No governo dela foi infeliz várias vezes, mas ela foi extremamente infeliz porque ela confundiu ordem e progresso, que vem de Augusto Conte, que não tem nada a ver com a ditadura militar de 23 anos. Quer dizer, aquelas bobagens que você vê algumas pessoas da esquerda falarem. E essa juíza fez a mesma coisa. Mesmo que grupos políticos se apropriem de símbolos nacionais, eu não posso proibir o uso de um símbolo nacional numa campanha eleitoral. Eu não posso proibir o uso do símbolo nacional para nada. Não é porque um determinado grupo se apropria desta imagem, considerando que eles são mais patriotas que os outros, que eu vou proibir o uso. Não tem sentido e não tem lógica o que esta senhora fez. Você vê como é, às vezes, a questão ideológica, a questão religiosa, como contamina a cabeça de um juiz. Como ela vai controlar isso? Como ela vai fazer para dar o passo seguinte, que é efetivar a ordem judicial dela? É lógico que isso é o tipo da ordem judicial que não existe. Outro dia eu ouvi de um juiz, o que você vai fazer? Falar de trânsito em julgado, eu não posso voltar atrás numa decisão interlocutória. Decisões interlocutórias são aquelas que ele toma ao longo do processo que não são sentença. Não, porque transitou em julgado, eu não posso mais mexer. Eu falei assim, então, ou você é retardado mental, ou tu tá aí porque é filho de alguém. Porque não é possível que você passe num concurso e venha falar que decisão interlocutória transita em julgado. Mas você ouve isso de um juiz. Você ouve isso de um juiz. O único epíteto que cabe nele é uma besta. Ele é uma besta, ele é um juiz, mas ele é uma besta. Porque se ele falar que da decisão interlocutória transita em julgado, quando o trânsito em julgado tem a ver com mérito e só há julgamento de mérito numa sentença, você vê, esse tipo de gente é juiz. Aí uma juíza dessa vem falar que o símbolo nacional não pode ser usado numa campanha eleitoral. Como, minha senhora? Como? A bandeira está hasteada na porta de toda escola. Então toda escola é bolsonarista, a diretora é bolsonarista porque hasteou a bandeira. A senhora tem problema, não é possível. Então são coisas que me espantam, o nível do Poder Judiciário. A gente antes via pessoas com um nível efetivo, um nível admirável. Pô, a gente já teve aqui gente que dá aula em qualquer um. Tivemos o Ramon outro dia aqui, dando um show, eu adorei aquela frase dele. Tá bom, o Supremo está com ativismo, mas me dá uma decisão do Supremo que tivesse totalmente errada. Elas estão exageradas, mas ele estava certo. E serenamente colocando, e quantos a gente tem, eu tenho orgulho de ter conhecido juízes de verdade na minha vida profissional. Agora, hoje, uma notícia dessa, uma juíza proibiu o uso da bandeira nacional. Isso me lembrou fatalmente da Márcia Rosa dizendo que a frase na bandeira nacional remetia à ditadura. Pelo amor de Deus, sabe? São coisas que não podem acontecer. São coisas que as pessoas... É como aquela história do Piquet. Neguinho entra na curva. Pô, não fala. Pensa no que vai falar e você não vai falar mais uma bobagem dessa. As pessoas estão falando sem pensar, cada vez mais. Porque é um dos reflexos do que a gente tem falado aqui no programa. Isso a gente está falando de violência, de uma série de coisas. As pessoas perderam o freio, Paulo. Perderam o freio. Perderam a voz da consciência. Ficaram surdas para ela. O anjinho e o demônio que todo mundo tem, o anjinho sumiu de todo mundo. Entraram em greve. Só ficou o diabinho. E falando para você, fala bobagem, fala bobagem, fala bobagem. E aí as pessoas vão e falam bobagem o tempo todo. E não estando na condição, são políticos, são os denominados influencers. As pessoas estão falando o que querem e a bobagem que querem o tempo todo, sem pensar na consequência daquilo. É lamentável.